mencionado é positivamente. Eu queria que fosse assim comigo e eu acredito que você também gostaria que fosse assim com você. Às vezes a gente tem essa preocupação de que falem muito a nosso respeito. Tem gente que não gosta que falem nada a seu respeito. Tem outras pessoas, por outro lado, que pensam assim: falem mal ou falem bem, falem de mim. O importante é falar de mim. São os narcisistas. Mas se eu tivesse que escolher, meus irmãos, eu queria ter a minha vida pautada no exemplo de Enoque. Ser pouco citado, mas às vezes que é citado, é bem. Você não ouve uma repreensão a respeito desse homem, porque nas vezes em que ele é mencionado no registro bíblico, é de maneira a exaltar a sua intimidade com o Senhor, dizendo ser ele um homem que andou com Deus, um homem que caminhou ao lado de Deus, isto é, obedecendo aos seus preceitos, como nós vamos ver aqui nesta manhã. E essa série de estudos, ela fala sobre pessoas como nós. E a cada estudo que nós vamos acompanhar, que diferente das nossas revistas que ordinariamente tinham 13 lições, essa tem 17, nós vamos ter a oportunidade, queridos, de ver domingo após domingo como que essas pessoas que muitas vezes vão parecer-se como santos que não faziam jus a pisarem sobre esta terra, mas na verdade eram pessoas de carne e osso. Tinham tentações, tinham provações, tinham também dificuldades, e nos ensinam que é possível sim, também a nós, vivermos uma vida digna, uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de proximidade e de santidade, como no exemplo de hoje. Então, eu queria deixar você à vontade. Se você tiver um comentário, uma colocação para fazer, levante uma de suas mãos, a gente vai fazer chegar o microfone até você com a nossa equipe da Junta Diaconal, para que você também possa contribuir e participar. A ideia não é que eu fique aqui só falando, mas que você também contribua, pergunte, se tiver dúvidas também vai ser para nós uma bênção. Nós queremos ressaltar que esse estudo está sendo gravado, vai ser disponibilizado no canal da IPA, no YouTube, e você é um parceiro da igreja, tanto você que nos visita, quanto você que é membro da IPA, na divulgação, e assim você amplia a capacidade de alcance das nossas redes sociais. Então, assim que esse vídeo for postado, eu peço encarecidamente a você, compartilhe no seu status, compartilhe nos grupos da sua família, de amigos do trabalho, para que assim famílias e vidas possam também ser edificadas. Você não sabe, mas essa mensagem, como também outras da nossa igreja, pode ser usada pelo Senhor para transmitir salvação à vida de um eleito. Então, a nossa lição de hoje, lição número 1, Enoque, o homem que andou com Deus. A nossa revista, queridos, ainda está disponível com 3 exemplares com a nossa irmã Regiane Gomes, que é a nossa superintendente da Escola Bíblica Dominical de 2025. O objetivo da nossa lição de hoje, queridos, como os irmãos já se acostumaram a ver nesse modelo de estudo que fizemos aí nas nossas quartas-feiras, no ano de 2024, ele é tríplice. Nós queremos com os estudos que você saiba, é o conhecimento que entra na sua mente, mas queremos também que você sinta. O conhecimento que entra não é o mesmo que também te faz experimentar. E para além disso, tudo isso tem que te mover para a atitude, para agir. E eu queria que você lesse comigo, por favor. Após o estudo de hoje, você será capaz de saber o quê? Compreender quais motivos levaram Enoque a ser reconhecido como homem que andou com Deus. Por que ele foi assim classificado pelos registros tanto do Gênesis, capítulo 5, versos 18 a 25, como também em Hebreus, capítulo 11, e também em Judas 14 e 15, como lemos aqui agora há pouco. Por quê? Nós vamos ver nessa lição. Segundo objetivo nosso é sentir, a partir desse conhecimento, de compreender quais foram esses motivos, nós devemos sentir o quê? Amar a Deus a despeito do contexto das circunstâncias. Nós vamos ver que Enoque viveu num mundo extremamente corrompido. Viveu num mundo que ao seu redor não inspirava nenhum incentivo para que ele caminhasse ao lado do Senhor, mas ainda assim ele o fez, nos ensinando algo muito precioso sobre a nossa conduta no meio de um mundo corrompido. E depois de
aprender isso e sentir essa necessidade de amarmos a Deus apesar das circunstâncias, nós vamos também ser desafiados à atitude, a agir. Mas para fazer o quê? Andar diariamente com Deus, desenvolver comunhão com Deus e como base do caráter e busca por perfeição. Pastor, mas só Deus é perfeito. Mas nós devemos almejar, como diz-nos o apóstolo Paulo em uma de suas epístolas, a estatura da varonilidade, ou seja, da humanidade perfeita, que é Cristo. Cristo experimentou tentações, Cristo experimentou fome, tristeza, luto, angústia, ansiedade, medo, insegurança, mas também fé, mas também temor, mas também convicção da sua missão e do seu chamado. E com o seu exemplo, queridos, nós somos ensinados profundamente sobre essa trilha que não nos permitirá, você sabe disso e eu sei também, alcançar essa perfeição. Mas isso não pode nos impedir de buscá-la. Nós devemos buscar a todo momento a santidade, o padrão do caráter de quem Deus é. Na nossa lição é colocado várias circunstâncias importantes, mas dentre elas, essa pergunta que nos instiga a pensarmos sobre a vida de Enoque. Quais são as características percebidas na vida de quem anda com Deus? Dá uma segurada nesse slide. E aqui na nossa introdução ele diz, o autor diz que quando ele era adolescente ele aprendeu um corinho. Eu confesso aos irmãos que eu não conheço esse corinho que ele coloca. Não é? Mas ele diz assim, Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Também com Cristo eu quero andar tal qual Enoque andou. Quem conhece esse corinho? Levanta a mão. É bonito, eu realmente não tive essa curiosidade de pesquisar. Mas a verdade, queridos, é que a vida desse homem, Enoque, ela tem se tornado cada vez mais um desafio para todos os cristãos de todas as épocas. Isso porque cada dia mais as influências ao nosso redor têm se tornado determinantes para o padrão de vida que o cristão ostenta. Isso porque a nossa fé muitas vezes não tem estado arraigada no que realmente interessa. É fato que nos tempos da internet, da difusão das redes sociais, muitos cristãos têm se alimentado exclusivamente da Bíblia no YouTube. Muitos cristãos não conseguem passar mais de 5 minutos de observação de uma pregação sem desviar a atenção, entrar num outro aplicativo quando está se alimentando da palavra por esses canais. Há estudos que indicam que um dos piores meios, embora seja muito útil, eu confesso, e uso muito ele particularmente, mas um dos mais desafiadores e prejudiciais meios para você estudar a Bíblia é pelo celular. Hoje já vim precavido, tá vendo? Já trouxe logo a pilha. Por conta de um detalhe que parece areia escorrendo nas nossas mãos, que é foco. O celular, ele é um inimigo do foco. E quando a gente tenta ler a Bíblia, quando a gente tenta escutar uma pregação, acompanhar uma devocional no seu celular, você vai ser fortemente bombardeado por uma notificação do WhatsApp, por um e-mail que chegou. Até o aplicativo do teu banco avisando que tem um boleto para vencer. E aí isso já te traz preocupação, você não consegue focar. Por isso, queridos, resgate, embora você tenha tecnologia e não há nada contra ela, use-a para a glória de Deus. Mas use também o bom e velho método de dobrar o joelho, de orar no seu quarto, sem ter que ter fundo musical do YouTube. Leia de novo a sua Bíblia física. Desfrute, se deleite no gosto de folheá-la, de riscar. Você não consegue riscar o celular. Na sua Bíblia você pode fazer anotações, você pode colocar um marcador para lembrar onde você parou a sua leitura. E isso é muito proveitoso. Mas olha,
Enoque, ele nos desafia em intimidade com Deus e nos lembra desse desafio, que é pensarmos sobre a vivência da santidade num tempo difícil, mas ele não é um exemplo isolado. Quando a gente olha para o contexto do Antigo Testamento, nós vamos ver outros homens que também se mantiveram incontaminados do mundo, mesmo nas mais difíceis provações. Como você pode lembrar de José, aqui nesse próprio livro de Gênesis. José que foi vendido como escravo pelos seus irmãos e ainda assim guardou a sua fé, crendo que Deus tinha um propósito na sua vida. Foi preso 2 vezes. Foi acusado injustamente de assediar a mulher de Potifar. E ainda assim Deus o exaltou, porque ele, debaixo da mão do Senhor, se humilhou. Você pode lembrar do exemplo de Daniel, que com os seus amigos, qual era o nome dos amigos de Daniel? Quem é que lembra? Ananias, Misael e Azarias. Esses nomes eram os nomes babilônios. Eram nomes que rememoravam deuses, né, do panteão idólatra dos caldeus, que eram os babilônios. Na verdade, seus nomes hebreus eram Ananias, Misael e Azarias. Não é? Ou então, como eu vi certa vez um vídeo, um pregador, quem sabe no calor ali da pregação, se atropelou ali aí, né? Já não era nem mais Sadraque, Mesaque e Abednego, era catraca, matraca e cabeça de negro. Porque certamente ele se atropelou aí na leitura. Mas olha, exemplos que nós temos, gente, de pessoas que diante de provações de impureza, de imoralidade ao seu redor, de corrupção, como nós hoje, também tiveram a possibilidade de testemunhar da sua fé de maneira plena. Isso nos mostra que nós podemos também. Por que não? E o que mudou no mundo hoje? Será que tem menos mentira do que havia antes? Eu costumo sempre dizer isso porque a gente tem esse saudosismo de olhar para trás e dizer assim, não, no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, era muito bom. De fato, muita coisa mudou nas relações. O amor do homem tem se esfriado cada vez mais, é um fato inegável. Mas olha, quando a gente olha e pensa na imoralidade da Grécia Antiga, da Roma Antiga, dos persas, atrocidades, bestialidades, coisas tão nojentas que aconteciam, você vai olhar e vai pensar assim, gente, a gente está caminhando para isso de novo. Está caminhando para isso de novo. Mas já teve coisa pior. Já teve coisa pior. Isso é um fato. A questão é que na história, em todas as eras, o povo de Deus sempre foi desafiado a se manter incontaminado. Essa não é uma mensagem original de Paulo em Romanos 12:1. 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é uma originalidade de Paulo. Ele está rememorando Enoque. Ele está rememorando José, Daniel e tantos outros exemplos. Dias muito semelhantes aos nossos eram os dias de Enoque. Abra sua Bíblia em Gênesis 6:17 e veja comigo o que nos diz aqui o texto sobre como eram aqueles dias. Gênesis 6, verso 17. Olha só. Deus anunciando o dilúvio para Noé, dizendo, do 16 até o 17, farás ao teu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. E no verso 11 ele diz, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, verso 12, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Violência, maldade, corrupção.
perversidade, materialismo, deslealdade, sintomas de um tempo que não parece tão distante, quando olhamos ao nosso redor. Dias, diz aqui o autor da nossa lição, muito semelhantes aos nossos, e é verdade. No entanto, Deus, como lá em Noé, conservou a integridade de um homem. E aquela situação de trevas foi, aos olhos do Senhor, uma oportunidade de resplandecer mais intensamente uma vida, mostrando a sua obra e o poder da transformação que procede do Senhor. E esse exemplo nos traz alguns tópicos sobre a vida de Enoque que nos ajudam a entender um pouco mais sobre este homem. Em primeiro lugar, o andar de Enoque revela o seu caráter. O texto bíblico diz que ele andou com Deus. Ele andava com Deus. Mas veja só, o caráter de Enoque revela um andar de sinceridade. E aí a gente destaca, queridos, que a sinceridade é a prova de fogo de um verdadeiro caráter. Andar com Deus significa se comprometer com Ele, ser responsável com o caminho do Senhor, ter um caráter como o do Senhor. Não é um encontro esporádico, de vez em quando. E aí, Senhor, tudo bem? Lê a Bíblia uma vez por ano? Ou um encontro semanal que a gente chama, né, de tradição. E, na verdade, isso não se reflete na nossa vida. Quando a gente diz, olha, vai começar o culto, mas eu tenho um problema com esse culto que começa, porque, na verdade, o culto não termina na vida de um verdadeiro crente. Contudo, estamos cultuando ao Senhor. Você sai da igreja, vai pegar um Uber, você está cultuando ao Senhor, com a maneira que você trata aquele profissional, com a sua honestidade para com os seus pares, a maneira como você convive com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus vizinhos, com os seus colegas de profissão. Lá você está cultuando a Deus. O culto não é o tempo, o culto é a vida. E Enoque nos ensina de maneira muito profunda isso, porque a sinceridade com a qual ele se portava para com o Senhor era prova de um caráter irrepreensível perante o Senhor. Não era um encontro de vez em quando. O texto diz que ele andava com Deus. Muitas vezes, queridos, a presença de Deus é confundida com manifestações, aplausos, ovações, espetáculos, shows, cânticos, gritos. Mas a presença de Deus, na realidade, ela é comprovada pelo testemunho que nós ostentamos lá fora. E é aí que nós nos provamos verdadeiros cristãos. A sinceridade é a primeira marca desse caminhar de Enoque. Quando Deus ordenou a Abraão que andasse na sua presença, queria dele também a sua sinceridade. Paulo, quando escreve aos Filipenses, exorta-os a serem sinceros para o dia de Cristo, no meio de uma geração pervertida e corrupta, como está lá em Filipenses 1:10 e Filipenses 2:15. E eu pergunto a você, o que o seu caráter tem produzido? Você também tem andado de maneira sincera perante o Senhor? Como você tem se portado no meio de uma geração corrupta, maledicente, violenta, como nos dias de Enoque? Em segundo lugar, o caráter de Enoque demonstra um andar de obediência, como vemos aqui no nosso slide. A obediência prova o caráter do homem e o verdadeiro caráter é demonstrado pela obediência. Lá em 1 Samuel 15:22, o clássico texto que todos nós conhecemos, onde Samuel repreende a Saul por ter oferecido sacrifício antes dele ter chegado por sua deliberada vontade, ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não se agrada do ritual, ele se agrada do nosso proceder obediente, submisso. Porque a obediência, queridos, essa palavra que tem saído de moda nos nossos dias, ela prova o caráter do homem. E o verdadeiro caráter do homem é demonstrado pela sua obediência. Russell Shedd, no comentário que faz na Bíblia Vida Nova, sobre o texto de Deuteronômio 13, verso 4, ele diz: andareis após o Senhor vosso Deus. Implica obediência, como quem quer dizer, seguindo os seus passos, pisando nas pegadas, indo para onde os mandamentos do Senhor apontam.
que caminhemos. Tem muita gente que quer só ser como Enoque, ser lembrado como Enoque, mas não quer obedecer a Deus, a sua palavra, ser alguém digno de ser tomado para a presença do Senhor. É fato, meus irmãos, que cada vez mais tem sido difícil nos mantermos impolutos, ou seja, sem poluição no nosso coração. Mas nós temos os remédios, as armas a nosso favor. Está lá em Efésios capítulo 6, o escudo da fé, toda a armadura que nos protege, a espada do evangelho, as sandálias do evangelho da paz, a espada do Espírito, todos os elementos que nos cercam e nos protegem dos dardos inflamados do maligno, porque a nossa guerra, como diz lá o apóstolo Paulo em Efésios, não é contra a carne, nem contra sangue. Não é para derrubar governo, colocar governo. A nossa guerra é muito mais profunda e importante. É contra os principados e as potestades e os dominadores desse mundo tenebroso. É o pecado. É o sistema reinante na nossa sociedade que tenta a todo custo nos afastar de olharmos para a possibilidade. Confesse, pense comigo, quantas vezes que você olhou e pensou, Senhor, não é possível, eu não vou conseguir. Porque é tudo isso que Satanás quer que você pense, quer que eu pense, que não é possível. Mas Jesus, com seu exemplo, e a Bíblia, inerrante que é, com todos esses vastos exemplos, como o de Enoque, nos provam o contrário, que é sim possível. E isso requer de nós obediência. Obediência ao Senhor. Embora seja difícil, queridos, vivemos num mundo corrompido, um mundo violento, um mundo caído em trevas. A luz que recebemos do Senhor, como Enoque tinha também num tempo difícil, nos ajuda a guiar os passos. Por isso que no Salmo 119, o salmista nos diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se a palavra de Deus é lâmpada para os pés, ela nos impede de tropeçar. Se ela é luz para o nosso caminho, ela aponta a direção pela qual nós devemos seguir. Jesus nos adverte também no Sermão do Monte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Se Jesus é realmente o Senhor da nossa vida, nós precisamos obedecê-lo. Uma frase colocada para a nossa reflexão nesse momento, de George Whitefield, grande avivalista reformado que era, ele nos diz: cristãos são chamados a uma obediência viva e ativa, não para obter a salvação, mas como resposta à graça já recebida. É como o próprio apóstolo Paulo nos ensina em Efésios 2:10. Nós fomos criados para boas obras. Esse novo nascimento que recebemos gratuitamente, sem nenhuma obra de lei que nos justificasse perante o Senhor, apenas e tão somente a obra do Filho encravado no madeiro, ela nos faz novas criaturas para agirmos conforme o conselho da vontade do Senhor, da sua palavra. Você não é salvo para viver de qualquer forma, ou a seu próprio critério e arbítrio. Nós somos salvos para testemunharmos ao mundo a beleza que é sermos novos, sermos filhos de Deus. George Whitefield, calvinista que era, não ignorava, como você pode observar aí, a relevância das boas obras na vida do cristão. Não como razão da salvação, mas como
consequência dela. Nós somos salvos para as boas obras. O caráter de Enoque, então, queridos, nos demonstra sinceridade. Andar com Deus é andar com o nosso coração desejando o Senhor, ansiando por Ele. Eu estou refletindo com alguns profissionais, fazendo algumas cotações, para a gente aproveitar esse paredão aqui e pintarmos uns versículos. Vai ser uma forma boa também de evangelizarmos, sem prejuízo de outros materiais que possam ser também aí utilizados para a divulgação do Evangelho do Senhor. E um dos que rapidamente me veio à cabeça para pintarmos bem grande nesse paredão, aqui do lado da igreja, é o Salmo 84, verso 1, que fala do anseio do salmista pelo templo. Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, desfalece pelos teus atos. Sabe aquele suspiro, aquele desfalecimento, não é? Quando a gente está apaixonado. É esse o desejo do salmista, olhando para a casa do Senhor, os átrios do Senhor. Microfone aqui para a irmã Hannah. A vontade de estar na casa de Deus, a vontade de estar na presença dos santos, na presença do Senhor. Deixa eu ver se está funcionando aqui, ó. Bom dia, igreja. Eu queria fazer uma pergunta. Assim, para obedecer, é necessário primeiro nascer de novo? Sim, sem dúvida, porque se nós pensarmos que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, como nos diz Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, nós não temos consciência. Existe uma diferença, por exemplo, você vai ouvir muito a expressão livre-arbítrio. E nós, como calvinistas reformados, e examinando a Bíblia, como nós vimos lá no nosso discipulado, vocês vão lembrar, não existe essa expressão livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o seguinte: é você ter o poder de escolher fazer o bem ou fazer o mal. E o que você escolher é sua responsabilidade. Mas se nós somos mortos, a Bíblia fala em diversas ocasiões que nós estamos também cegos para a nossa própria miséria e condição. A gente vai fazendo as coisas sem nos percebermos, sem nos sentirmos, porque a gente perdeu essa sensibilidade, porque a gente está morto para os nossos delitos e pecados. Então vejam, essa condição nos tira o poder de decidir fazer o bem. Você pode escolher as coisas, você escolhe a roupa que você veste, o curso que você vai se graduar, você escolhe o carro que você deseja comprar, você escolhe o parceiro ou a parceira para contrair matrimônio. Mas tudo isso pautado pelo pecado, não tem jeito. Por quê? Porque nós não temos livre arbítrio de decidir fazer o bem e fazê-lo. O que nós vimos lá no estudo da carta aos Romanos? Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço. Porque eu não tenho esse poder. Eu só posso escolher fazer o mal. E aí as minhas escolhas estão pautadas por lá. Quando Cristo aviva em nós o novo nascimento, reabilita o nosso coração, como em Ezequiel 37, na pregação do profeta que faz o vale de ossos secos se regenerar, é isso que acontece conosco. Nós estávamos daquele jeito, ossos secos. E agora com vida, podemos, não por nós mesmos, mas por Ele, fazer o bem. Porque Ele nos capacita para isso, para as boas obras. Então só dá para obedecer, Ana, se nós já nascemos de novo. Quem não nasceu de novo vai só desobedecer. Até quando está agradando, pensa que está agradando, mas está agindo por vaidade, buscando reconhecimento próprio. Pastor, e se o irmão for novo convertido e ele não tiver isso bem claro na mente dele, ele provavelmente vai ter essa dúvida. Como eu posso obedecer? Entende? Porque a gente pensa assim, eu, particularmente, quando eu era nova convertida, pensava que era somente ler a Bíblia, mas no meu profundo não tinha aquela vontade, como o senhor disse agora, que tem que nascer de novo. Então, por causa disso que eu estou fazendo essa pergunta. Não porque eu tenho essa dúvida, mas para os irmãos novos convertidos e os que estão ainda com essa dúvida no coração. Eu entendi. O exemplo de Enoque, Hannah, ele nos ajuda a compreender que não existe muito mistério nessa tarefa
que, embora difícil, desafiadora, ela é extremamente possível, que é obedecer ao Senhor. É intimidade. Ele era um homem que andou com Deus e foi tamanha a sua sinceridade, a sua devoção ao Senhor, a sua abnegação do mundo, que Deus o tomou para si, né? Foi trasladado para a presença do Senhor, assim como foi também Elias. Então, qual é o segredo de obedecer ao Senhor? Ter intimidade com Ele. E nós temos os meios de graça disponíveis para a igreja, para que possamos crescer nessa relação. Como é que você desenvolve e fortalece seu casamento? Não é? Tem algum método mágico que faz o casamento ser forte, ser seguro, ser feliz? É relacionamento, é diálogo, é compreensão, é exercitar compreensão, empatia, sensibilidade, cooperação nos afazeres. Veja, olha, coisas que dizem muito respeito à nossa vida cristã. Como é que você vai ter intimidade com o Senhor? Conversando muito com Ele, através da oração. Como é que você vai saber o que Ele quer dizer para você? Ouvindo a sua voz, através da leitura da palavra. Ouvindo a pregação das Escrituras com reverência, atenção, temor. Como é que você vai demonstrar Ele? Sabe aquele do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor? Tem a linguagem da tarefa. Não é? Muitos casais passam por isso, né? O cônjuge demonstra que, a gente falou já muito disso nos encontros de casais da IPA, demonstra que ama, que sente afeto, que tem carinho, lavando toda a louça. Aí a esposa fica tão contente. Ou então tem a linguagem do presente, linguagem do toque, que é o abraço, né? O afago. Tem várias linguagens, né? Colocadas por esse escritor, Gary Chapman. E o Senhor tem uma linguagem própria, que é o trabalho, o serviço. Quando nós servimos a Ele, comprometemos a nossa vida no seu reino, nós estamos dizendo a Ele que nós somos gratos a Ele por tudo que Ele fez por nós, pela obra que Ele promoveu nas nossas vidas para nos salvar. Isso é obedecer. E quando você menos vê, já está obedecendo de maneira que já não habita mais você no governo das tuas emoções. Isso é domínio próprio. É o próprio Cristo, por meio do Consolador, que é o Espírito Santo, governando os teus movimentos, as tuas atitudes, teus pensamentos, tuas palavras, e você vai praticando uma conduta de obediência paulatinamente. Espero ter respondido a tua pergunta. Obrigado. Queridos, então o desafio, a pergunta, a aplicação para esse primeiro ponto eu faço para você. Pode passar. O que o seu caráter tem produzido? Olhando para o exemplo de Enoque. Em quais áreas você pode ser reconhecido como obediente a Deus por aqueles que observam o seu caráter? Teus colegas de trabalho, teus parentes, teus amigos, teus vizinhos. Em que áreas essas pessoas olham para você e falam assim: a Hannah, ela é obediente ao Senhor porque olha o que ela está fazendo aqui, nisto, naquilo. A Carmen, o Moisés, a Maria, o Maxi, a Luana, a Juliana, eu. Todos nós, queridos, estamos sendo observados em todo momento. E precisamos nos perguntar isso todos os dias. Porque Jesus nos adverte. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Se Jesus é realmente o Senhor da sua vida, obedeçam. Obedeçam, submetam-se ao que o Senhor tem a nos ensinar. Em segundo lugar, queridos, o testemunho de Enoque revela a sua fé. Como vimos nos textos, principalmente em Hebreus, abra sua Bíblia, em Hebreus 11, verso 5, nós vemos uma galeria de personagens mencionados pelo autor da Epístola aos Hebreus para referendar a fé em Cristo, que justifica. Ele cita os patriarcas, ele cita Moisés, Abraão, mas ele, antes deles, cita Enoque. Lá no verso 5 ele diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte,
não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aquele que crê em Jesus, queridos, pode não ser trasladado, não é? Como Enoque foi, como Elias. Como é que Elias foi trasladado? Só fazer um teste de conhecimento bíblico aqui com a minha igreja. Como foi que Elias foi trasladado para o céu? É? Um redemoinho. O texto não fala de carruagem de fogo, ninguém sabe de onde surgiu isso. É porque tá no cinema, fica mais bonito no filme. Desenhos, né? Da sessão da tarde aí, gospel. Mas foi um redemoinho, né? E o Senhor tomou para si, tal qual o fez com Enoque. Então, essa fé testemunhada por Enoque, quando nós olhamos no contexto mais amplo da Bíblia, ela denota duas coisas importantes. A fé, ela arrebata. Não necessariamente como Enoque e Elias. Essa trasladação, o redemoinho vai vir, vai buscar o Moisés e vai levar lá para o céu. Não é assim. Mas a trasladação que nós podemos obter com a nossa genuína fé, ela é até muito mais chamativa, importante, duradoura do que essas dos exemplos bíblicos, miraculosamente. É a transladação para a vida eterna. A fé genuína em Cristo, pela graça, possibilita que nós não passemos pela segunda morte. Porque como está lá em João capítulo 8, aquele que crê em Cristo tem a ressurreição e a vida. Esse texto é muito usado em sepultamentos, em velórios, né? Para relembrar que aquele que tem o Senhor Jesus, que tem a sua fé alicerçada em Cristo, não atravessa a segunda morte, antes viverá eternamente no seio do nosso Pai que está nos céus, na morada que Ele foi preparar para nós, como diz lá em João capítulo 14. Essa fé nos arrebata. Ela nos faz antegozar os céus. É o desfrute. A igreja é uma representação disso. Porque no céu estaremos louvando, testemunhando do falar de Deus, não mais no cânon das Escrituras, mas do próprio Deus em pessoa falando aos nossos ouvidos. Nos deleitaremos nas suas maravilhas. Teremos lá no céu também comunhão com os nossos irmãos. Louvaremos o Senhor com cânticos, hinos, como os anjos o fazem, ininterruptamente. E desde já nós estamos já testando as nossas habilidades para isso, para a gente já chegar no céu preparado, sabendo cantar, sabendo ter perspicácia nos ouvidos para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Essa fé arrebata. Como Enoque foi trasladado, nós, com o desenvolvimento de uma fé genuína e verdadeira, somos também elevados à presença do Senhor. E essa fé também agrada a Deus. O microfone aqui para o nosso irmão Moisés, que quer fazer um comentário. Não esqueci de você não, querido. A fé também agrada a Deus. Veja que ele está falando exatamente, queridos, aqui, antes do Moisés falar, que no verso 6, ele cita o exemplo de Enoque. Vamos ler de novo. Hebreus 11, 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. A fé cristã nada tem a ver com o que a gente está vendo, sentindo ou pegando. Esse foi um dos grandes erros e que levou à ruína da igreja no passado. A religião do totem, que na teologia nós estudamos, é uma característica de povos nativos em toda a história do mundo. Você vai numa comunidade indígena inóspita, sem contato com a civilização, e eles têm essa referência da religião do toque, da coisa, da vista. É o ídolo, uma árvore,
é uma referência, são os elementos da natureza, de uma forma ou de outra. Como diz João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Não tem jeito. O tempo todo estamos tentando acobertar uma adoração que é falsa, em detrimento da adoração verdadeira ao único Deus que existe. E nos escravizamos com isso. Mas a fé que agrada a Deus, queridos, ela não está no ver, ela não está no sentir, ela está no crer. E ele começa o capítulo 11 falando disso. Em Hebreus, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Que antigos são esses? Dentre eles, Enoque. Olha para o mundo e vê pecado. Olha para o mundo, para a sociedade ao seu redor, vê violência, maldade. Que esperança esse homem pode ter? Que boa aspiração ele pode ter sobre o seu futuro? Nenhuma. Mas ele decide crer assim mesmo, porque ele andava com Deus. Olha para frente, olha para trás, olha para um lado, olha para o outro, parece até a música da Xuxa. E não vê nada que o incentive a acreditar, mas ele olha para o alto. E aí, já me vem à memória o texto lá de Jó. Quando está no fundo de um poço. E quando você está no fundo de um poço, você só tem um lugar para olhar, que é para cima. E ele declama uma das mais bonitas canções, e dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Enoque olha para a maldade se multiplicando. Enoque olha a corrupção tomando espaço ao seu redor. Mas ele sabe que o seu Redentor vive. E ele decide andar com Deus. Fé que agrada a Deus não tem a ver com o que vemos. Como vimos na semana passada no nosso culto de Ano Novo. Quem é que lembra qual era o tema da pregação? Fé acima das circunstâncias. É essa fé que agrada a Deus. E é uma fé que não é só sentimento. É uma fé que é caráter. Porque compreende um andar agradável diante do Senhor. Pode falar, Moisés? Na verdade, eu ia fazer esse comentário, mas até me arrependi, né, de ter pedido a palavra, porque eu ia fazer depois, né? Sobre a questão do arrebatamento de Elias. Realmente eu fui ler aqui. Tem a menção ao carro de fogo e tem também a menção ao redemoinho, né? Ele diz aqui em 2 Reis 2:11, né? Mas não foi o carro que levou. Isso. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Justamente, ia chegar aí. Ele diz assim: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Então, realmente, as adaptações cinematográficas dão a entender que foi o carro de fogo que levou ele ao céu, né? Mas, na verdade, só separou os dois profetas e o redemoinho que o fez acender, né? Interessante. Vale lembrar, né, que isso vale para o Apocalipse também. Esse simbolismo bíblico, ele se aplica dentro da perspectiva que o autor bíblico tinha na sua época. Então, o que é aquilo ali que ele viu? É uma teofania, uma coisa celestial. E ele associou com o que estava mais próximo da perspectiva dele, uma carruagem. Mas não dá para dizer que era uma carruagem, né? E mesmo assim não foi isso que levou o Elias, né, o profeta, à presença do seu Deus, né, trasladado que foi o redemoinho. A frase que nós colocamos aqui de outro avivalista, John Wesley, ele nos diz assim: o testemunho de um coração transformado pelo Espírito é mais convincente do que 1000 argumentos. A fé na prática, a fé que crê e também vive, a fé que se prega e a fé também que se partilha. Essa fé, ela é mais convincente do que 1000 argumentos. Usaria aqui uma outra frase que eu não coloquei aqui, mas que me vem à memória nesse momento, de Billy Graham, que diz que a nossa vida é a Bíblia, é a única Bíblia que muitas pessoas lerão. Por quê? Nós temos
nesse novo nascimento, compromisso de estarmos diante das Escrituras dominicalmente, diariamente, no nosso devocional pessoal. Mas lá fora as pessoas não têm esse compromisso, elas estão olhando para você. O seu testemunho, e o seu testemunho partindo de um coração verdadeiramente transformado, pode ser um instrumento de Deus para a salvação de muitos. E em terceiro e último lugar, queridos, nós vemos também a palavra de Enoque. Mas antes, pode voltar? Algumas rápidas aplicações sobre essa fé. A fé bíblica, ela não pode ser bitolada. Bitolada, ela não pode ser presa, parametrizada, pois ela, como a graça de Deus, ela é multiforme. Como você descreveria a sua vida em relação à fé? Você está pronto para ser arrebatado com a fé que você ostenta hoje? A fé cristã nada tem a ver com o que vemos, sentimos ou pegamos, mas com um andar agradável a Deus. Aí eu pergunto, você concorda com essa frase? Você pode dizer, sim, pastor. Está tudo certinho com essa frase. Agora eu tenho que dizer, você concorda ao ponto de viver o que essa frase ensina? Ou você também tem caminhado sempre com dúvida de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto pensamos, sentimos ou pedimos? Como tem sido o seu comportamento em relação à sua fé? Em terceiro e último lugar, queridos, a palavra de Enoque revela a sua autoridade profética. O texto que nos ajuda a entender essa terceira e última sessão está em Judas, capítulo 14, Judas, verso 14 e 15, que não tem capítulos, só tem um texto corrido com 25 versículos. E o versículo 14 e 15 da epístola de Judas, que não é o Iscariotes, né? É Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, e ele diz no verso 14 e 15, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Dá a entender aqui, e obviamente o Judas, ele é um dos autores bíblicos, nós vimos isso aqui no Panorama Bíblico ano passado, quem esteve aqui vai lembrar, e é um dos livros bíblicos do Novo Testamento que mais usa referências extra-bíblicas. Ele usa aqui a Assunção de Moisés, que era um livro da cultura judaica, para citar uma contenda que teria havido entre Satanás e Miguel, o arcanjo Miguel, em relação ao corpo de Moisés. Nós vemos lá no texto de Deuteronômio que o próprio Senhor sepultou Moisés, fazendo isso provavelmente para evitar que o povo idolatrasse, como tinha feito com o bezerro de ouro. E por consideração, tendo sido ele o homem que mais perto chegou de ver a face de Deus, como nos dá testemunho também a palavra do Senhor. Então, esse livro, a Assunção de Moisés, conta um pouco dessa história. É como se fosse um folclore judaico. E ele usa isso aqui como uma referência, Judas, para citar a questão do orgulho, para mostrar como que Miguel repreendeu a Satanás. Você vê hoje muitas igrejas televisionando exorcismos. E pode observar, quando o pastor está mergulhado em orgulho e vaidade, ele diz assim, eu te ordeno, sai desse corpo, não é assim que ele diz? Pois o arcanjo Miguel, ele não ousou dizer, eu te determino, eu te decreto, eu faço e aconteço. Não. Ele diz, o Senhor te repreenda, que eu não tenho poder. Eu sou um ministro de Deus, no caso o anjo. E nós, por que vamos dizer, eu ordeno, eu decreto, eu determino? O Senhor te repreenda. A carta de Judas, ela fala muito sobre orgulho. E incitando aos irmãos da igreja perseguida naquele tempo, no final do primeiro século, que mantivessem a sua fé, não nas suas próprias forças, mas no Senhor, que os faria perseverar no meio das tribulações.
E ele cita aqui o exemplo de Enoque, quando ele cita aqui no verso 14. Quanto a estes, quem são estes? São os que caminhavam em trevas, os corruptos do tempo da queda, antes do dilúvio. Foi que também profetizou Enoque. E aqui a gente aprende uma coisa muito interessante sobre Enoque. A gente pensa que Enoque foi só um homem muito importante, ali da linhagem bem inicial, o sétimo depois de Adão, um homem que andou ao lado de Deus. Mas aqui você aprende que ele também foi um profeta. Vou fazer uma pergunta para vocês e eu queria que vocês respondessem sim ou não, mas de maneira sonora. Elias foi um profeta, sim ou não? Sim ou não? Samuel foi um profeta, sim ou não? Daniel foi um profeta, sim ou não? Davi foi um profeta, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aonde que Davi profetizou? Ele não era rei? Nos Salmos. Os salmos que nós chamamos salmos messiânicos. Ali ele profetiza. Isso ainda existe hoje? Não, porque a profecia já está completa. Nós já temos toda a revelação de Deus à nossa disposição. E como dizia o puritano John Owen, se você vai dizer alguma coisa que já está na Bíblia, então é desnecessário, porque já está na Bíblia. Se você vai profetizar alguma coisa que não está na Bíblia, então contraria ela, então é heresia. Está vendo a desnecessidade? O descabimento da profecia preditiva. Esse é um diferencial dos reformados, né? Enquanto que os nossos irmãos, que nós respeitamos, os pentecostais, eles entendem de uma forma distinta. Eles entendem que ainda hoje esse dom carismático do Espírito Santo ainda está presente na igreja. Para dizer, eis que eu te digo. Aqui a gente também diz, eis que eu te digo. Abre a tua Bíblia e Deus fala contigo. E a gente precisa entender, queridos, que a profecia foi um ministério que durou e o Espírito do Senhor, de maneira categórica, na vida de alguns homens separados pelo Senhor na história, foi inspirando-os a falar da sua parte, como fez aqui também com Enoque, como fez com Davi, no exemplo que eu citei. E esse é um detalhe que eu tenho certeza que muita gente não sabia. E aqui no estudo de hoje você esclareceu esse detalhe. A gente é informado nesse texto de Judas que aquele homem, Enoque, era um profeta de Deus. Além da sua sinceridade, de andar ao lado de Deus, da sua fé, também ele tinha autoridade profética. O texto diz que ele profetizou para os ímpios do seu tempo, e não eram poucos, sobre o juízo de Deus que cairia sobre eles. Muito provavelmente, ele foi um porta-voz do dilúvio antes do dilúvio. Isso é especulação, não está na Bíblia. Então, nessa parte eu digo assim para os irmãos, digo eu, não o Senhor. É provável que ele tenha sido um porta-voz do dilúvio. E com muito mais eficácia, descreveu a volta de Jesus em glória, o qual exercerá julgamento contra todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que praticaram. A primeira marca da autoridade profética de Enoque está na sua vida. E isso nos ensina muito. Existe um adágio no mundo militar que diz assim, a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Isso é quase que uma religião dentro do contexto hierárquico das Forças Armadas. O Moisés já deve ter ouvido isso algumas vezes. Então, o exemplo da nossa vida, queridos, é a principal fonte de autoridade que nós temos. Andar com Deus implica num viver contínuo de comunhão e obediência com esse Deus. E não apenas em alguns momentos ou situações. Veja que o verbo aqui, ele é fundamental para entendermos. O texto não diz que Enoque andava com Deus. Andou com Deus. Sabe quando você quer referir numa biografia sobre a vida de alguém, você diz assim, fulano, ele viveu dessa forma. Dá a ideia de continuidade. Dá a ideia de que, embora, obviamente, não seja a totalidade da vida, mas grande parte dela,
ele dedicou para isso. Um artista viveu para a sua arte. Um pregador viveu para o seu chamado. Um trabalhador viveu para o seu compromisso laboral. Enoque não andava quando ficava bom, quando dava vontade. Ele andou com Deus. Essa era a primeira fonte da sua autoridade. A autoridade do profeta e a autenticidade da sua mensagem aconteciam pela consciência iluminada e purificada de permanecer em Deus. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 24, no verso de número 16. Atos 24, verso 16, diz assim: por isso, também me esforço por ter consciência pura diante de Deus e dos homens. Aqui Paulo falando perante Félix, apresentando sua defesa preliminar. Observe, querido, que o apóstolo Paulo revela a importância da sua consciência estar sempre pura, porque o seu exemplo era compatível com a mensagem que ele pregava. A autoridade da vida e também a autoridade da mensagem. Também não adianta. Tem gente que diz assim, o importante é viver. O importante é viver Deus, é a prática. E não se esmera também no estudo. E a sua mensagem é vazia, superficial, não comunica a autenticidade com aquela vida, que aquela pessoa até se esforça de maneira diligente em ostentar ao lado do Senhor. A autoridade de Enoque, enquanto profeta, como vimos aqui, não está apenas no seu viver, mas está também no seu pregar, na sua mensagem. Ele foi um daqueles que combateu o mal pela advertência do juízo de Deus. A mensagem do juízo, queridos, não apenas naquele tempo, como também hoje, é muito rara, tem sido difícil. No entanto, todos os profetas bíblicos a proclamaram com autoridade e fidelidade. E Enoque foi um daqueles que também não deixou para trás a sua missão. A vida de Enoque é uma mensagem, é um testemunho vivo para todos nós, professores, alunos da EBD, que nesse dia temos o privilégio de estudar sobre a vida desse grande homem de Deus. Naquilo que Deus falou conosco, devemos ser sinceros e assumir nossa responsabilidade em sermos praticantes da palavra, pedindo graça a Deus para sabermos viver nesse presente século de maneira justa, piedosa e sensata, como Paulo fala a Tito, na carta de Tito, capítulo 2, verso 12. A frase que nós separamos para esse ponto é de R.C. Sproul, Richard Carl Sproul, e ele diz assim: o pregador não é chamado a entreter, mas a proclamar a verdade de Deus com fidelidade, custe o que custar. Imagine só, Deus o tirou daquele mundo. Porque o seu andar com Deus, o seu compromisso com a palavra de Deus, a sua intimidade, a sua fé, como vimos, a sua sinceridade com o Senhor, era tamanha, era tão considerável que ele já não tinha mais lugar nesse mundo. Já não tinha espaço para ele. Tamanha corrupção ao seu redor. Uma frase que no estudo dessa lição me chamou muita atenção. Duas frases. Uma, diretamente dessa perspectiva da transladação, eu pergunto a você: se hoje Deus tivesse que transladar os seus santos, aqueles incontaminados do mundo, a pergunta é: você iria? E a outra pergunta é: se o evangelho fosse proibido no nosso país e o testemunhar de Cristo fosse considerado um crime, hoje, eu pergunto a você: você seria considerado culpado ou inocente? São reflexões que precisamos ter, porque tal qual Enoque, a sua pregação, ela não era de entretenimento, era de anúncio do juízo de Deus. E a sua proclamação, queridos, era a verdade de Deus. Proclamar essa verdade de Deus, custe o que custar. Que nós possamos ter na nossa mente esse desafio, alguma aplicação para encerrarmos. O importante não é anunciar na mensagem profética aquilo que o homem quer ouvir, mas aquilo que Deus quer dizer.
É por isso que o profeta não dizia, assim eu digo a vocês. E por isso esses profetas baratos dessas igrejas por hoje aí proliferando-se de maneira assustadora, dizem, eis que eu te digo, mas os verdadeiros profetas não dizem dessa forma, dizem, assim diz o Senhor. É assim que se porta o profeta, o mensageiro de Deus. Hoje, as mensagens de prosperidade, de bênçãos, de bem-estar material, têm modificado a consciência de muitos a ponto de não poderem mais ouvir a mensagem do juízo de Deus. É tanto você é bonito, você é vencedor, você vai conquistar, você pode, você consegue. E nos púlpitos não temos mais visto Spurgeons, não temos mais visto John Wesleys, George Whitefields, Joãos Calvinos, Martinhos Luteros. Temos visto verdadeiros Augustos Curas, com todo respeito a esse escritor. Ou outros nomes que para a gente não citar, para não ser cortado do YouTube depois do nosso vídeo. Que são verdadeiros amaciantes de carne que nó. Não estão para apresentar a verdadeira mensagem, como lá na carta aos Hebreus, cortante, uma espada de 2 gumes, mais penetrante do que qualquer arma, capaz de discernir juntas e medulas, espírito, corpo, alma. Essa mensagem que incomoda, constrange, é a mensagem que deve ser pregada, mesmo no mundo de corrupção como o nosso. Por falar nisso, qual foi sua última vez em que você ouviu falar do julgamento de Deus contra o pecado e contra o ímpio pecador, como aqui vemos na mensagem que incessantemente era pregada por Enoque? Pode passar. Conclusão, queridos. Diz o ditado, diga-me com quem andas e direi quem tu és. Enoque foi um homem que andou com Deus e foi moldado pela companhia do Senhor. Andar com Deus transformou por completo, transformou seu caráter, transformou a sua fé e transformou as suas palavras, porque todas elas foram influenciadas por Deus. A pergunta é, assim como Enoque, a nossa vida também tem refletido o caráter, as palavras e a fé genuína no Senhor? Que como Ele, a nossa vida revele com quem andamos e que seja com o Senhor. Amém, igreja? Amém ou não amém? Amém. Devolvo a palavra para a nossa irmã Regiane.